Em 1986, o Brasil elegeu deputados federais e senadores que escreveram, em tempo recorde e praticamente a partir do zero, uma nova Constituição para o Brasil. Uma das constituintes, hoje senadora, veio ao Cidadania para relembrar aqueles dias de muita luta e muita discussão, mas que culminaram na retomada da plenitude democrática. É a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia. Seja bem-vinda, senadora. Muito obrigada. É um enorme prazer poder estar aqui para relembrar esses momentos tão importantes para a vida do nosso povo. Primeira senadora da Bahia, primeira prefeita de Salvador, antes disso, e antes ainda, primeira presidente do Diretório Central dos Estudantes da Bahia. Senadora, saída daquela experiência estudantil, a senhora foi eleita vereadora por Salvador e deu um salto para deputada federal e no primeiro mandato logo como constituinte. Como é que foi isso? Olha, naquele período nós vivíamos um período de transição democrática, então o mandato do vereador foi um mandato de 6 anos. E eu, no final do 3º ano, fazendo a campanha da Constituinte, né, então nós conseguimos a eleição para deputada federal constituinte. A Bahia elegeu 2 mulheres, né, a mim e a deputada federal Abigail Feitosa, infelizmente já não está entre nós. E nós duas éramos integrantes do movimento de mulheres. Nós participamos de um movimento muito intenso para, antes da Constituinte e antes da posse de Tancredo, termos a constituição do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Nós fizemos parte de um movimento do PMDB Mulher, à época, que arrancou de Tancredo o compromisso da criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Daí, o Conselho começou uma campanha em todo o Brasil com o seguinte slogan: Constituinte para valer, tem que ter palavra de mulher. E nós nos engajamos nesse processo. O movimento de mulheres da Bahia participou com muita intensidade. Eu era vereadora, nós tínhamos eleito 5 vereadoras mulheres, era a maior bancada de mulheres vereadoras de capital brasileira. E nesse movimento o meu nome surgiu como a única candidata a deputada federal daquela bancada de mulheres. Eu praticamente tive o apoio ou a simpatia da maioria dessas 4 outras vereadoras e me elegi deputada federal constituinte. Surpreendentemente, fui a 2ª mais votada de Salvador quando nós ganhamos a eleição do governo do estado com Valdir Pires. A única coisa que não podia acontecer era a senhora chegar aqui como constituinte no seu primeiro mandato com essa bandeira e se sentir intimidada. Não, eu era, além de tudo, também jovem. Eu cheguei aqui com 30 anos de idade após um movimento muito intenso de lutas democráticas no movimento estudantil. Logo depois, ainda era estudante quando eu me elegi vereadora, e logo depois me elegi deputada federal constituinte. Então, foi um processo contínuo. Foi um salto muito grande de vereadora para deputada federal e logo constituinte. Deputada federal constituinte. Eu fui eleita pelo PCdoB. Então, tudo isso era uma coisa extremamente nova e representava a força da esquerda naquele momento. A esquerda que contribuiu com o processo de luta democrática em todos os campos, mas também no campo institucional, na organização partidária possível naquele momento, que foi o PMDB. Em que comissão de redação encarregada de redigir, a senhora se encaixou? Olha, eu participei de mais de uma comissão, mas eu participei. O PCdoB elegeu apenas 5 deputados constituintes. Então, nós nos dividíamos nessa tarefa de acompanhamento. E eu participei da Comissão de Segurança Nacional e Sistema Eleitoral, que era um tema que o partido tinha uma necessidade muito grande de participar, por razões óbvias. Era um partido que acabava de sido ser banido na legalidade, e voltou à legalidade. Né? Então, eu participava representando o PCdoB nesta comissão como titular, mas era também suplente da Comissão de Educação, que era muito mais vinculada à minha história política, à minha história de militante
política. Eu vim da universidade, do movimento estudantil, fui presidente do diretório Central dos Estudantes. acadêmico de economia e depois do Diretório Central dos Estudantes da Bahia. Fui a primeira mulher eleita diretamente, porque já havia uma outra mulher que tinha sido eleita no processo de eleição indireta do Colégio Eleitoral. Mas eu fui a primeira eleita presidente do DCE mulher. Como é que foi abrir espaço aqui e se destacar dentro da Constituinte? Olha, nós tivemos uma participação que marcou a história do movimento de mulheres no Brasil, que foi a constituição da bancada feminina. A bancada feminina ela era constituída de deputadas federais constituintes, obviamente, mas tinha a participação das organizações não governamentais que atuavam no movimento feminista, que nos auxiliava, que nos dava consultoria. Então, nós formatamos uma agenda nacional para unificar um movimento de mulheres. E tínhamos mulheres de todas as correntes, né? Tinha mulher do PDS ao PCdoB. Todo o né? espectro Todo de espectro esquerda, direita. Da direita à esquerda, né? naquela bancada. Então, foi uma experiência muito rica. É claro que eu não cheguei aqui tão desinibida assim. Né? Uma deputada federal jovem, constituinte, tinha um partido de esquerda, que vinha pela primeira vez para deputada federal, muita coisa me surpreendeu, me inibiu. Por exemplo? Né? Tudo. Muita coisa, quase tudo. Por exemplo, nós chegamos aqui, 26 mulheres, quando o Congresso Nacional nunca tinha tido uma dúzia, nunca tinha tido 5 mulheres deputadas federais. Né? O máximo que tinha tido eram 3, né, numa sua bancada. Então, nós chegamos com uma novidade da Constituinte. E isso assustou a todas nós, porque essa novidade não era apenas uma novidade política, como deveria ser. Era quase uma novidade decorativa. Nós fomos vistas em muitos momentos pela imprensa que cobria a casa pela singularidade quase folclórica. Né? Então, umas eram destacadas pelo tipo de sapato que usava, pela roupa que usava, com quem era casada. Nós tivemos alguns casais constituintes, não é? Acho que 4 ou 5 casais, não me lembro totalmente, mas seguramente 4 casais, no mínimo, nós tínhamos, de deputados e senadores casados entre si, que as mulheres, portanto, eram casadas com senadores. Mas então vocês eram menos de 10%, metade, aproximadamente 5% tinham que fazer muito ruído, muito barulho para ser ouvida. Nós éramos 5%, mas nunca antes na história desse país, nem isso, como diria o presidente Lula, né, havia tido tantas constituintes, tantas mulheres. Então nós chegamos, não tinha banheiro no plenário, não havia banheiro feminino no plenário da Câmara, onde se reunia o Congresso Constituinte. Imagino que no Senado também não. E houve alguma cena de machismo explícito? Cena de machismo houve inúmeras. Né? Era impossível não haver. A nossa presença era uma presença diferente, estranha. Incomodava de alguma forma? Nós fizemos movimento para pegar, por exemplo, os gabinetes na Câmara que tinham banheiro conjunto dentro do gabinete, que era uma novidade naquela época. Nós fizemos movimento para ter banheiro no plenário, e nós tínhamos movimentos para destacar relatorias femininas. Então, nós tínhamos uma ação conjunta, unificada, para destacar a presença das mulheres, que, na verdade, não precisava ser destacada, porque nós éramos tão poucas que o destaque já existia, só pela razão de existirmos. Pelo contraste, né? Pelo contraste. Mas a bancada feminina teve grande destaque. Nós, digamos assim, nas estatísticas da Constituinte, nós fomos a bancada com maior presença em todos os debates da Constituinte. A bancada feminina esteve presente em todos os debates, com o maior número possível de deputadas, de representantes. Então,
Nós não fomos constituintes omissas, nós fomos mulheres que tínhamos a responsabilidade de representar as mulheres brasileiras, que àquela altura já eram maioria da população, e tivemos que fazer com que a Constituição expressasse isso. Então, a nossa presença marcou a história política dos direitos da mulher no Brasil. Que momento a senhora destaca, a senhora lembra assim, como tendo sido o momento mais assim, crucial para a bancada feminina na Constituinte? Tivemos diversos. O momento em que discutimos os direitos da família foi um momento muito delicado, porque aí entravam as questões de direito civil, né, da união estável. Do homem cabeça do casal. Né? Do homem cabeça do casal, os direitos da união estável, os direitos dos filhos fora do casamento. Esse foi um debate que mobilizou muito as mulheres no Brasil inteiro. Né? Nós tivemos um momento, sem dúvida nenhuma, um momento em que discute a questão do aborto, um momento muito delicado, porque ela dividiu a opinião dos constituintes e dividia a própria bancada feminina. Né? Que aí entra questões de consciência, questão religiosa também. Exatamente. Nós tivemos a questão que unificava a todas, mas que foi uma batalha política muito importante para ser aprovada, muito importante mesmo, que foi a licença maternidade de 6 meses, né? Nós tivemos um debate de 4 meses, de 120 dias, com os patrões no Brasil inteiro dizendo que aquilo ia significar o afastamento das mulheres do mercado de trabalho. Então, foi um momento de disputa política e ideológica extremamente importante para as mulheres constituintes. E nós tivemos um momento assim, de muita delicadeza quando conseguimos aprovar a licença paternidade, que foi o tempo inteiro uma agenda da bancada feminina, com muita dificuldade de ser compreendida pelos homens e que terminou sendo defendida por um homem que acabava de ser pai, médico, pediatra, e que sensibilizou a todos e que nos deu a vitória dessa referência que creio extremamente importante. A senhora lembra o nome? Foi o deputado senador, o deputado, melhor dizendo, ex-ministro Alcenir Guerra. Sim. Senadora, as mulheres conquistaram um terreno enorme, a vida mudou, os costumes mudaram, hoje vocês desempenham um papel muito, não que não fossem importantes, hoje vocês são respeitadas, conquistaram um papel dentro da lei, temos a Lei Maria da Penha, temos os benefícios sociais que são concedidos prioritariamente às mulheres, porque são as responsáveis, mas, por outro lado, os casais, quer dizer, a família brasileira mudou. Muitas famílias, milhões de famílias brasileiras são lideradas, aliás, são constituídas a partir apenas da mulher e dos filhos, porque parece que houve as separações... Um terço das famílias brasileiras, cerca de 30% hoje. A que a senhora atribui isso? Na verdade, as mudanças na economia, né? A mulher entra no mercado de trabalho. Ao entrar no mercado de trabalho, ela se liberta de amarras que lhes colocava no ambiente doméstico apenas. Mas ainda ganha menos que os homens. Ela ganha menos que os homens, mas ela abre uma porta imensa de oportunidades na sua vida e passa, portanto, a ter a necessidade, gera na sociedade a necessidade de outras questões. Então, a mulher saindo de casa, ela leva a necessidade de creche, ela leva a necessidade de escola mais cedo, da escolaridade se dar numa idade mais precoce, para que ela possa sair para trabalhar e a criança possa ter acesso à escola garantido e acesso, portanto, à educação. Ela leva a luta pela igualdade de salários. Né? O capítulo que diz respeito ao direito do trabalho foi um capítulo muito importante, onde as mulheres participaram. E eu diria que uma outra luta de segmentos majoritários discriminados
do nosso país surgiu dessa mobilização da mulher na Constituinte, claro que não apenas dela, o movimento negro teve importância muito grande, mas com a presença muito destacada da bancada feminina, que foi a luta antirracista na Constituição brasileira, com a participação de constituintes expressivos, como o baiano eleito pelo Rio de Janeiro, Carlos Alberto Caó, mas destacadamente a presença, sem dúvida nenhuma, de Benedita da Silva como mulher, como ex-empregada doméstica, como mulher negra, que trouxe à tona com muito vigor a luta antirracista na Constituição. A síntese daquele ser, do brasileiro, do cidadão, ou melhor, da cidadã brasileira, como aquela pessoa mais identificada com a discriminação e o preconceito. Sem dúvida. A Constituinte a Constituição é uma Constituição cidadã, porque conseguiu representar estes segmentos discriminados, maiorias discriminadas e minorias desapercebidas e discriminadas na sociedade brasileira. E a bancada feminina foi essencial nesta conquista. Ela foi atuante, foi protagonista, foi vencedora, talvez tenha sido o segmento que mais conseguiu sair vitorioso nesse processo de luta na Constituição, na sua agenda política, foi um movimento de mulheres. Agora, senadora, eu sei que eu vou subverter um pouco a ordem cronológica da nossa conversa aqui, mas para aqueles mais jovens, aqueles que já nasceram depois desses 25 anos para cá, que não viveram o tempo da ditadura, o tempo da repressão, eu queria que a senhora falasse o que era o Brasil de antes da Constituição, o que a Constituição representou naquele momento. A Constituição representou a consolidação democrática. Ela representou uma nova sociedade brasileira que se organizou a partir do fim da ditadura militar. Quando, num período de luta contra a ditadura, o PMDB, antes o MDB, lançou a ideia de uma Constituinte democrática e soberana, ele lançava as bases de uma nova organização social para o Brasil. No início, nem todos abordaram essa bandeira com vigor. Muitos de nós, e a maioria dos partidos, foi com muito vigor para a ideia de eleger um presidente da República, diretamente. Nós derrubamos a ditadura naquele processo de campanha pelas diretas já, na emenda Dante de Oliveira. Mas ao sair da emenda Dante de Oliveira e termos perdido aquela batalha e termos conquistado um novo governo democrático no país, encerrando o período ditatorial, um governo civil eleito no colégio eleitoral, nós estávamos, digamos assim, imbuídos de uma nova bandeira que novamente unia o povo brasileiro. E já era impossível voltar atrás. Já era impossível voltar atrás, que era uma nova ordem constitucional, que consolidasse essa democracia, que reafirmasse as eleições democráticas, mas que de baixo para cima fizesse surgir esse país moderno que é o Brasil de hoje. Senadora, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. Obrigada a vocês. Cidadania conversou com a senadora Lídice da Mata sobre a Constituinte e a Constituição de 1988. Mande suas críticas e sugestões para o programa. Ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse endereço você também pode ver de novo ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.